Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, no quinto dia da paralisação dos motoristas, dos caminhoneiros autônomos do Brasil. Quer dizer, não são apenas os caminhoneiros autônomos, até porque outros caminhoneiros ligados às transportadoras terminaram aderindo ao movimento por bem ou compulsoriamente. Muitos não tiveram como escapar do bloqueio, foram criados bloqueios. A verdade é que eu queria nesse programa, se você estiver disposto, a participar de um debate, né, sobre essas greves, sobre essa movimentação, essas articulações, essas mobilizações que termina chacoalhando aí a democracia brasileira, a frágil democracia brasileira, que não é tão frágil assim, que tem resistido a inúmeras pressões, desde junho de 2013, que esta frágil democracia vem resistindo. Primeiro resistiu às jornadas de junho de 2013, depois resistiu fora Dilma, que terminou inclusive com o impeachment da Dilma, e ela continuou resistindo. Continuou resistindo com a substituição da Dilma por algo pior que a Dilma, que foi o governo Temer, que era o rebutalho do petismo. E a democracia resiste. Duas tentativas de de autorizar processo ao presidente Temer, a democracia continua resistindo. A pressão de setores chamados intervencionistas, militaristas, através da utilização de redes sociais, de manifestações gerais, a democracia está resistindo. E a democracia vai resistir ainda a esta greve de caminhoneiros, que é uma greve que não foi feita para derrubar a democracia, mas os aproveitadores estão se infiltrando para tentar criar uma irreversibilidade, para tentar estabelecer um caos de reversão impossível. Mas a democracia vai dar conta. Este aviso é dado àqueles que estão tentando dar uma rasteira na democracia, utilizando de carona, né, nos caminhões parados. Eu tenho acompanhado aqui, tenho visto na rede social muitas páginas, perfis, grupos ligados ao obscurantismo político, pregando a intervenção já, fazendo um proselitismo aberto contra a democracia. Eu quero deixar bem claro o seguinte: eu não sou democrata por causa do Temer, a quem eu acho muito mais temeroso do que foi a própria Dilma e o Lula. Eu defendo a democracia porque eu já vivi nos dois lados. Eu já vivi na ditadura. Eu passei 21 anos na ditadura. Não foi meu pai que falou contou a história da ditadura, não foi minha avó que contou a história da ditadura.
não foram os livros que contaram para mim a história da ditadura, não foram os jornais. Eu vivi a ditadura. Então, eu não tenho por que chamar a ditadura de volta. É a mesma coisa você ter vivido no inferno e querer voltar para o inferno. Então, eu não quero. Ah, não, mas eu vejo aí, vamos trazer os militares aí por um tempo, faz uma limpeza e depois devolve para... Mentira! Quem defende golpe militar é porque é inimigo da democracia, porque sempre foi inimigo da democracia. É gente que não tolera a opinião contrária. É gente que não tolera a verdade contrária. Porque aqueles que estão aí para debater, que conhecem, que o fazem por patriotismo, não vão pedir a substituição de um regime por outro. Você pode pedir e exigir até a queda de um governo. É o que devia ter acontecido com o Temer. A democracia devia ter derrubado o Temer. Colocar voto no lugar até chegar à eleição. Porque o desespero daqueles que querem promover uma ruptura no sistema, os tais intervencionistas, é a eleição de 2018. Eles querem evitar a qualquer custo, e aí recorre aos quartéis, recorre a que for possível, ao quanto pior melhor, porque eles querem evitar a eleição de 2018, mesmo na expectativa do Bolsonaro, que é representante, ganhar a eleição. Eles não estão nem aí para Bolsonaro, não estão aí para nada. O que eles querem é evitar a eleição de 2018. Porque eles sabem que se houver eleição de 2018, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, o Brasil retoma o rumo da democracia. Aliás, retoma o seu rumo normal graças ao regime democrático. Porque qualquer um que ganhar a eleição vai querer governar e vai ter apoio popular para fazê-lo, desde que eu faça dentro das normas, dentro da Constituição e das leis. O país não tolerará nenhum regime de exceção. Isso aqui não vai virar uma Venezuela, não. O Brasil não vai virar uma Venezuela, não vai virar Cuba. O Brasil vai ser o Brasil que sempre foi. O Brasil verde e amarelo. O Brasil que derrubou uma ditadura e que não vai trazer uma outra ditadura de volta. O Brasil que vai reagir, resistir e continuar democrata. É claro, de preferência, e vai acontecer, se Deus quiser, em outubro, tirar fora, entregar para os Sérgio Moro, Sarney e Caterva. Não pense você que eu estou aqui defendendo Sarney, não. Eu quero que o Sarney e sua quadrilha vá para o quinto dos infernos. Agora, não vamos permitir que ele leve a democracia junto. A democracia tem que sobreviver. Porque se a democracia tivesse sobrevivido em 1964, o Brasil seria bem diferente hoje. Porque em 65, o Brasil iria eleger Juscelino Kubitschek de novo, trazendo mais 5 anos de consolidação do processo de democracia e do processo de desenvolvimento econômico e social do país. Em 65, eles deram o golpe para não permitir que o Juscelino assumisse. E agora
eles querem dar o golpe para impedir que a democracia se consolide. Mas não vão conseguir, não. Os lambedores de coturno, as vivandeiras de quartel, podem tirar o cavalinho da chuva, podem botar o caminhãozinho na garagem, porque não vai ser dessa vez. Todo apoio ao protesto dos caminhoneiros, todo apoio. Eu aqui apoio, sempre fiz e não estou inventando a pólvora nem começando nada novo, sempre dei apoio aos movimentos reivindicatórios. Movimentos sem terra, índio, negro, minorias de modo geral, caminhoneiros de modo geral. Estivemos nas paralisações anteriores dos caminhoneiros, defendendo, apoiando as reivindicações. Agora, temos que estar prevenidos contra a contaminação dos movimentos por corpos estranhos, por manifestações político-partidárias que querem derrotar o processo democrático. Contra isso, eu quero dizer que sou contra isso. Quem está falando aqui? Jorge Alves. Não pertence a nenhum deste aí que você mencionou. Você tem que respeitar. Intervenção militar, como é que é? Não pertenço a nenhum deste aí. Hã? Ah, tá. Sempre, não me lembro o que eu falei no começo. Não mencionei ninguém. Opinião, Jorge, foi muito amigo de seu pai. Foi vereador em Dourados, meu amigo. Seu amigo, muito amigo do Edson, seu irmão, tal. Te respeito. Né? Nós não tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, mas eu tenho por você, por ser filho de Ismael Aldo, meu grande amigo, o maior respeito. Respeito a sua opinião, o seu ponto de vista, respeito o ponto de vista de todo mundo. É contrário ao meu. É contrário ao meu. Eu não quero saber de intervenção nenhuma, eu quero saber de intervenção do povo. Quem tem que resolver o problema do povo é o povo. O povo é que tem que ir para a urna. Eu quero intervenção eleitoral. Essa é a intervenção que eu defendo. Agora, se você tem medo de intervenção eleitoral, porque seus candidatos não ganham eleição, é outra história, né? Aí não posso fazer nada. Agora, eu defendo a eleição, intervenção eleitoral, mesmo não sendo eleitor do Bolsonaro e mesmo tendo que aguentar uma eleição do Bolsonaro. Não, para mim, quem vai ganhar a eleição pouco interessa. Eu quero eleição direta para presidente da República. O que os intervencionistas não querem. Por que eles não querem? Porque eles não têm candidato para ganhar a eleição. Eles nunca ganharam a eleição. Até porque eles são contra a eleição. Edson Profeta Silva, meu amigo, boa tarde, Dom Edson. Os militares são tão bons que não resolveu a guerra no Rio de Janeiro. Só resolve com a força contra os fracos. Opinião. Não concordo 100% com a opinião do meu amigo Profeta, até porque não é função de militar, primeiro, cuidar de segurança pública. Função de militar de acordo com a Constituição Federal, é cuidar do país, do nosso território, contra a invasão, contra a intervenção internacional. Eu não tenho... Essas intervenções que estão acontecendo aí no Rio e outros lugares são também previstas pela Constituição, mas eu não concordo com essa história de que o militar é bom, que o militar é ruim. Dentro das suas atribuições, dentro daquilo que o militar tem que fazer, de acordo com a lei, com a Constituição, ele faz e faz muito bem. Eu não tenho nenhuma queixa dos militares e defendo a intervenção constitucional das Forças Armadas em todos os setores. Desde que respeitada a hierarquia, não tem problema nenhum. Tem a intervenção federal no Rio, teve intervenção federal por ocasião da Copa, tivemos uma intervenção federal aqui no Mato Grosso do Sul,
num conflito indígena, então eu não vejo nada. Eu acho que as Forças Armadas estão para isso, não para governar. É diferente. Se o general quer governar, pendura a farda e sai candidato. Coloca seu nome à disposição do povo. O Edson Aldi, por exemplo, com certeza vai votar no general. Então, como ele tem milhares de eleitores, né, então vai votar. O capitão quer ser presidente da República, faz como está fazendo o Bolsonaro. Vai para a rua, vai pedir voto. Não é se eleger no tapetão, botar um fuzil e sair por aí tomando poder. Não funciona mais, viu, Jorge? Não funciona mais assim. Você me desculpe, mas você vai frustrar todo esse seu empenho para que o Brasil retorne ao passado, para que o Brasil volte a viver aqueles 21 anos de noite escura. Você não vai ter, seus filhos não vão ver isso, você não vai ver e seus filhos não vão ver, porque a democracia vai resistir. Então, tem que parar com essa intervenção. É o Edson. Eu não sei, Edson, o brasileiro tem muito daquilo que tem que resolver ontem, né? A intervenção foi decretada para até o final do ano. Tem resolvido o problema? Tem avanços rápidos, até porque é uma ação que está sendo planejada no decorrer da sua aplicação. Eu acredito, eu boto fé. É claro que não vai resolver o problema da violência no Rio de Janeiro, porque a violência no Rio de Janeiro ela é geográfica, né? Não tem como você acabar com a violência numa cidade cercada de morros e favelas por todos os lados. É difícil. Até porque a configuração demográfica, arquitetônica do Rio de Janeiro, ela não favorece, mesmo que o governo queira desenvolver uma ação nas favelas do Rio de Janeiro, ele não consegue, porque ele não consegue penetrar, é difícil. Foi feito para isso, feito para evitar, dizer, não vai a obra, não chega ao Rio. E nem o combate, chega o combate à violência, mas chega lá e encontra uma outra violência maior, que é a própria cultura dos morros cariocas, né? E a facilidade com que os bandidos têm de assumir o controle dos morros a partir das milícias, né? Os traficantes, o povo vai para lá, fica difícil você mexer. Mas é preciso se fazer alguma coisa, se tem alguma coisa que o governo está fazendo e utilizando bem as Forças Armadas, é elaborar um plano de segurança para o Rio de Janeiro. É uma intervenção, acabou a intervenção, entrega para a polícia, quer dizer, de preferência uma polícia saneada, os militares não foram chamados para resolver porque nem atirar podem. Larga de hipocrisia. Ô, Marco Antônio, a gente tem uma ideia aqui no Brasil, é o seguinte: tudo aqui se resolve na bala. Se não pode atirar, se não pode matar, também não resolve. Eu tenho um conceito diferente de segurança. Segurança não precisa matar ninguém. Tanto o militar das Forças Armadas como o militar da polícia não precisa matar ninguém.
Aqui não, aqui no Brasil, se não puder matar, tem que matar. É o slogan, né? Bandido bom é bandido morto. Isso aqui é o que prevalece no Brasil. O que é preciso fazer para combater o crime organizado é, primeiro, o crime de um modo geral, a criminalidade, é aparelhar bem a polícia. Sanear bem a polícia. Dar à polícia, como recursos humanos, infraestrutura para que ele possa ser policial. Para que ele tenha orgulho de ser policial e prazer de ser policial. No Canadá, por exemplo, há 15 benefícios que são dados ao policial. Policial e professor são as categorias mais bem atendidas do ponto de vista econômico, financeiro e social nos países de primeiro mundo. Tem financiamento subsidiado para casa própria, plano de saúde para toda a família, salário condizente, né? Salário respeitável. Então, não precisa matar ninguém. O Japão, por exemplo, lá não existe porte de arma, proibido o porte de arma. Mas o bandido também não tem arma. Por que o bandido não tem arma? Porque a polícia foi lá e desarmou o bandido. Aqui no Brasil, infelizmente, quem arma o bandido é a própria polícia. Vi a história da Polícia Federal, chegou um lote enorme, desse lote que matou a Marielle aí no Rio de Janeiro, esse lote sumiu. Sumiu o cara, ao invés de distribuir o lote para a polícia, ele distribuiu para os bandidos. Danilo Fernandes. O problema das eleições do Brasil são as urnas eletrônicas. Não dá para confiar, não fazer uma conferência de votos. Empresa Smartmatic da Venezuela não dá. Smartmatic. Eu concordo que as eleições no Brasil poderiam ser mais bem organizadas, oferecer mais transparência, facilidade para a fiscalização. Mas o Danilo já foi bem pior aqui no Brasil. Foi bem pior. Hoje tem esse problema do voto impresso, que é um questionamento feito pelo Bolsonaro, aliás, é uma lei dele, que está sendo aplicada lenta e gradualmente, até porque o país não tem capacidade financeira para... A justiça eleitoral não tem capacidade, autonomia financeira para aplicar tudo de uma vez, mas está sendo aplicado. Quanto ao voto eletrônico, apuração eletrônica e tal, não tem problema nenhum. Porque imprimir é uma garantia a mais, que custa 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas a apuração, qualquer cidadão pode acompanhar. Lá na urna, vai na sessão, acompanha. O fiscal acompanha. Por quê? O voto não está impresso, mas está na tela. E fica. Esse voto não vai ser jogado, está lá para qualquer época que você precisar, você vai lá e confere. Por que imprimir? Imprimir dá mais garantia e tal, mas está lá impresso. Você quer saber do resultado da sessão número 20 na eleição de 2010? Vai lá que está lá. Está lá. Bem mais seguro do que era a eleição conferida à mão. Não sei se é do seu tempo, mas é do meu tempo. Era a maior roubalheira que existia em eleição no Brasil. Era no tempo do escrutínio manual. Ali combinava mesário do partido A com o partido B, do candidato A com o candidato B. E terminavam fazendo uma grande confraria eleitoral, beneficiando uns, prejudicando outros. Era o que funcionava antes. Eu não tenho a menor saudade disso aí. Quando fui deputado federal,
junto com Dante de Oliveira, apresentamos um projeto exatamente criando a votação eletrônica. Por quê? Porque entendíamos que devia ser aplicada a tecnologia que estava surgindo do computador para as eleições, para modernizar, passava uma semana contando o voto. Hoje você, na hora, já tem o resultado. E eu não vi até agora nenhum procurador, nenhum promotor, nenhum juiz questionar a urna eletrônica. Seria fácil, né? Se fosse fraude, o promotor está aí para isso. É função dele. E ele não vai esconder essa fraude. Um pode esconder, dois pode, mas um terceiro não esconde. Vai. Então, eu acho muito relativo, né, a colocar o peso da eleição em cima da urna. Ah, ganhou fulano porque comprou o resultado. Vamos supor que no segundo mandato Lula já pudesse comprar o mandato, que já era presidente da República, já tem enorme influência e tal. No mandato da Dilma também é possível até que tenha comprado a eleição. Mas no primeiro mandato do Lula, como é que foi? Como é que o Lula fez para comprar a eleição? Como é que o Reinaldo Azambuja fez para ganhar a eleição em Mato Grosso do Sul? Será que ele comprou a eleição? Como é que durante 7 eleições seguidas, o Bolsonaro foi o deputado federal mais bem votado do Rio de Janeiro e um dos mais bem votados do Brasil? Será que ele comprou o resultado? Será que ele comprou o programa da urna eletrônica? Mas, Sérgio, já foi confirmado que elas podem ser fraudadas facilmente. Danilo, eu não vi essa comprovação. Eu não vi. O que eu vi foi testes feitos pelo Superior Tribunal Eleitoral com hackers, né, para ver se tentavam. Foi o que eu vi. Eu não vi facilmente, eu não vi essa fraude. Eu não vi a fraude. Se alguém tiver a comprovação da fraude, passa para mim, passa para a população brasileira, porque a população brasileira vai entender, olha, tem fraude. A fraude está comprovada aqui, ó. Fulano, o Danilo comprovou que houve fraude. Eu não vi essa fraude. Você acha que se houvesse fraude, o Ministério Público não ia denunciar? É claro que iria. Teria ele o maior interesse, porque é interesse nacional em denunciar. Não denunciou nada. Então as pessoas ficam inventando, é fácil, então. A pessoa chega à conclusão que é fácil. E tem. Agora, eu não tenho nada contra o voto impresso. Se o Brasil, quando a Justiça Eleitoral tiver recurso suficiente para imprimir o voto em todas as urnas, tudo bem, legal. Mas não vejo essa premência atualmente. O que eu vejo atualmente é que está tudo em ordem, que pode melhorar o sistema eleitoral. Agora, essas coisas são gozadas, né? Há uma tendência de grupos, né, sociais em acreditar em qualquer coisa que se fala. Eu me lembro que alguns anos atrás eu vi na televisão um cidadão que resolveu vender ar engarrafado. Então ele montou uma banca no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para vender ar engarrafado. Tanto tinha ar da Rússia, ar do Japão, ar da China, ar de Paris. Quer dizer, cada país era um preço, o vidrinho do ar. E a televisão mostrou fila de gente para comprar ar. Não, eu quero comprar um ar lá de Pernambuco, do meu estado. Onde é que está o ar do meu estado? Está aqui. Quanto é que é? R$10 está aqui. Cara,
Chegava, abria o vidrinho, cheirava o ar do estado dele. Pronto. Há uma tendência, então, das pessoas acreditarem nas coisas, mesmo que não vê, alguém fala e acredita. Eu vi a grande discussão, por exemplo, do homem chegar à Lua. E a gente não acreditava. E tem gente que não acredita até hoje como ter chegado à Lua. Tenho visto aí no YouTube, né, filmes, pessoas explicando que foi uma montagem. Os americanos fizeram uma coisa hollywoodiana para mostrar a fraude do homem chegando à Lua e tal. Dá para você concordar? Bem, tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Como é que o homem não ia chegar à Lua e o americano ia dizer que o homem chegou a mostrar o homem chegando à Lua? Se não tivesse a União Soviética numa guerra fria com os Estados Unidos, podia até acontecer. Mas os dois estavam em guerra fria e numa disputa espacial. Qualquer erro de um seria apontado pelo outro, é claro. A chegada do homem foi incontestável, ninguém falou nada. Você acha que se o americano tivesse fraudado, o russo não ia denunciar? É claro que iria. Mas não denunciou por quê? Porque era verdade. A história da loteria que as pessoas acreditam, que a loteria é fraudada. Eu tenho visto aqui, ó, eu abro aqui para ver algumas manifestações, o cara provando por A mais B que a loteria é tudo fraudado. Tem uns que contam até como é que é feito a maracutaia, né? Que a pedra que vai cair é mais pesada, é de chumbo e a outra é de isopor. Então a de chumbo cai, né? Claro. Colocam lá entre 60 bolinhas da Mega Sena, colocam lá as 6 bolinhas que eles querem que sejam sorteadas. Aí eles vão adivinhar que tinha um cara aí no Figueirão, né? Que tinha exatamente aquelas bolinhas lá. Tá. Então, gente, as pessoas acreditam naquilo que quer. Eu acredito naquilo que eu acho que é. Agora, tem umas coisas que não dá para você ficar. Até desmentir é perca de tempo. Não dá para você negar que está chovendo quando está pingando. A nuvem de espelho, chuva, acabou. Tem coisa que é óbvia, não dá para você. Então tem gente que fica acreditando. E essa da urna eletrônica é um troço, né, pessoal? Agora eu não vi nenhuma manifestação. A urna eletrônica foi fraudada aqui. Ela é vulnerável nesse ponto aqui. Eu não vi. Eu vejo as pessoas dizendo, é fraude, é ilícito. Eu não vejo a fraude. Agora, se alguém mostrar e provar, é claro que eu vou entender, não vou. André Bueno Guimarães, boa tarde. A greve é legítima, certo? Não se trata de greve de funcionários contra os patrões, mas de cidadãos contra o Estado. Teremos menos impostos e, consequentemente, menos Estado. Bom, o Brasil... tem outra parte do André. O Brasil precisa ser livre para trabalhar, não precisamos de assistencialismo do Estado, que já provado pela história nunca retribui o que cobra. O discurso é esse aí. O discurso é muito bonito, mas eu não vejo nenhum candidato a presidente da República, por exemplo, quando fala em assistencialismo, de que vai fechar o Bolsa Família. Não vejo. Nem o Bolsonaro falou até hoje. Nem ele tem coragem de falar que vai fechar. Tá certo? Então, concordo. A greve é legítima. Mesmo a greve, quando é feita de patrão contra empregados, também é legítima. A greve não é legítima apenas porque é caminhoneiro, porque é autônomo, não. A greve é legítima porque ela é assegurada pela Constituição e pela lei.
O que não é legítimo é o bloqueio. O que não é legítimo é não permitir, por exemplo, a passagem de ambulância, a passagem de cargas vivas, né, animais e tal. Agora, o resto é tudo normal, legítimo. Assim como é legítimo uma greve de trabalhadores na construção civil. Só está na construção civil, está fazendo um prédio, protesta, não vai trabalhar. É também legítimo. Por quê? Porque greve de patrão, de empregado contra patrão não é legítimo. É legítimo sim, tem toda a legitimidade. Garantida por lei, garantida pela Constituição. A mobilização de índio na estrada para exigir direitos também é legítimo. Dia desse aqui, um vereador pediu para meter a borracha nos índios, porque vieram protestar contra o problema de saúde dos indígenas. Tem legitimidade. Tem legitimidade a paralisação de agricultores familiares para exigir que o leite, né, seja vendido por um preço que retribua o trabalho do pequeno produtor. Tudo isso é legítimo. Não é apenas a legitimidade da greve dos caminhoneiros é tanto quanto a legitimidade de qualquer outra greve. Não vejo por que essa observação. Realmente não vejo. Não tenho nada contra a greve, eu apoio a greve, a paralisação. A minha preocupação é na contaminação da greve por elementos ligados a partidos fundamentalistas. Essa que é a minha preocupação, quer dizer, o intervencionista, chamado intervencionista, militarista, querer pegar carona nos caminhões parados para disseminar o ódio ideológico. O ódio contra a democracia, porque a gente tem que separar. Democracia não é Temer. Democracia não é Marum. O Marum vai passar. O Temer vai passar. Vão ficar no máximo até o fim do ano, se conseguirem ficar. Agora a democracia continua. Oxigenada pela eleição. Bom, eu vou dar um tempo com o tempo e volto. Temperatura com climatempo.com.br.
O governo parece que vai fazer a segunda pacholice dele. A primeira foi não ter um plano para evitar a deflagração do movimento de protesto. Eu acho que o governo devia ter esse plano. É claro, a hora que o combustível começou a subir, o governo já devia ter um plano para evitar o que aconteceu. Até porque ele foi advertido pelo próprio movimento de caminhoneiros. Muitas vezes as lideranças procuraram o governo para advertir, olha, vamos fazer alguma coisa, porque esse negócio de aumentar o preço todo dia não está legal, vamos fazer tal. O governo nunca deu a menor importância. Até deflagrar a greve, emparedá-lo, né? O governo está emparedado, o governo está totalmente desmoralizado. Agora, faz a segunda cagada, que é exatamente essa de tentar acionar forças para desbloquear a estrada, de acionar a justiça. É claro que isso não vai resolver nada, quer dizer, vai acirrar ainda mais, né, uma situação, acirrar o impasse e criar aqui uma coisa que esse pessoal do governo não entende. O ambiente apropriado para criar um clima de caos, ou para ampliar o clima de caos que já existe. Aí não é só o caminhoneiro que vai fazer paralisação contra o governo. Aí é toda a sociedade brasileira. Porque não é com violência que vai resolver. É com diplomacia, com atitude política que o governo deveria ter tomado antes de acontecer. Se ele sabia que ia acontecer. Se ele sabia que, se ele conhecia o poderio dos caminhoneiros, que já pararam esse Brasil várias vezes, não precisava ter esperado a terceira, quarta vez. Agora, para mim, estão fazendo aqui aquilo que os radicais querem. Aquilo que os fundamentalistas querem. Que é exatamente perturbar o máximo, criar a situação de caos o máximo possível, quanto pior, melhor, para facilitar uma ruptura institucional. O governo, grande responsável por qualquer coisa que vier a acontecer, é o próprio governo, que não teve competência e não tem competência para encaminhar solução satisfatória para os problemas. Mesmo advertido, o cara foi lá, olha, vamos fazer isso. Não, essa era uma greve anunciada, todo mundo sabia que ia acontecer. E ninguém ignorava que acontecendo ia acontecer o que aconteceu, com toda a gravidade, com toda a dramaticidade, com todos os perigos que representava para a estabilidade política e econômica. Todo mundo sabia que ia acontecer, menos o governo. Aí bota lá para negociar Carlos Marum. Marum é meu amigo, tal, é daqui do estado, mas não tem experiência nenhuma para esse tipo de negociação. O próprio Padilha, né? Padilha não tem moral, totalmente desmoralizado para negociar. Ainda aparece um tal de Rodrigo Maia para fazer aquela palhaçada de votar o fim da PIS/COFINS, totalmente desinformado, tentando, como disse o outro imbecil lá que é presidente do Senado, fazer protagonismo, porque é pré-candidato a presidente da República. Todo mundo quer aproveitar, né, carona aí para se revelar, para se mostrar. Então, esse discurso aí entrevista do Senado está aqui no site do Sarney, essas medidas da AGU pedindo para transformar a greve em ilegal ao Supremo Tribunal Federal para qualificar, julgar a greve ilegal, isso não resolve nada. A solução tem que ser política. E o governo tem que montar um gabinete de crise sem esse pessoal que está lá, Marum, Padilha e Guardia. Tem que montar um gabinete para resolver da crise. Para conversar com as verdadeiras lideranças, porque o que foi feito ontem, os líderes não participaram.
As lideranças principais abandonaram a reunião no meio, foram embora. Não aguentaram o mimimi, o blá blá blá. Porque não é mimimi, blá 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 que vão resolver. Vai resolver são medidas concretas. O governo tem que ter moral para reduzir os tributos. O governo tem que ter moral para interferir junto aos estados para reduzir o ICMS. E o governo tem que ter responsabilidade e vergonha na cara para estabelecer os critérios de preço do combustível do Brasil. Sabe por quê? Porque tudo bem, o Brasil vende petróleo, o Brasil extrai petróleo, o Brasil está na comunidade internacional do petróleo, mas o Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil não precisa comprar. Nós temos aí o pré-sal, temos aí o programa do álcool, do etanol. Então, não precisa comprar. Por que entrar nessa política internacional? A gente faz aquilo que é possível fazer. Como é que nós vamos aderir a uma política internacional de petróleo se nosso imposto aqui é o mais alto do mundo? Vai ver quanto é que o americano paga de imposto pelo barril, lá pelo litro de combustível. Vai ver lá. A diferença é de quase 80% ao preço ao tributo que nós pagamos aqui. Então nós não podemos fazer uma política de reajuste de acordo com o dólar e uma política fiscal de acordo com a nossa real situação. Não sei o que é que vai dar. Eu só tenho uma esperança de que tudo isso resulte num grande entendimento, que tudo isso resulte na garantia da eleição de 2018, que o que me preocupa mais é a eleição de 2018, independentemente de quem vai ganhar. Ah, mas e se o Bolsonaro ganhar? Não tem problema. O povo vai escolher o seu dirigente. E se escolher o Bolsonaro vai tomar posse. O Bolsonaro vai governar. Vai governar com o povo. Não só o Bolsonaro, o Alckmin, o Ciro Gomes, qualquer um que ganhar. Vai governar com o povo e com a Constituição. Vai consolidar o processo democrático. Mostrar para aqueles que não acreditam na democracia que só a democracia resolve. Não existe outro regime melhor que a democracia. E eu faço aqui um desafio. Onde é que tem um regime que não é democrático e que é melhor que a democracia? Mostra um só, que eu mudo para lá. Ah, não, Sérgio Cruz, tem um regime lá que é melhor, que não é democracia, mas é bem melhor. Eu mudo para lá. Mudo de malicuia, porque eu não acredito naquilo que eu conheço, ou daquilo que eu conheço, nada em termos de regime político que o Estado democrático de direito. Não acredito. Sem ele, eu não estaria falando aqui. Sem ele, eu não teria a rede social para o WhatsApp, o Facebook, não teria nada disso. Bom, olha, quero profundamente agradecer a todos aqueles que participaram do programa. Contra, a favor, informando, criticando. O importante na democracia é exatamente isso, o debate. Não o diálogo, né? As pessoas conversando, contra ou a favor, passando informação, recebendo informação. E é esta a função deste programa. É ouvir todo mundo, falar com todo mundo. Eu passo aqui, gente, experiência de quem tem 75 anos de idade e tem pelo menos 60 anos de vida pública, trabalhando em rádio, televisão, jornal, fazendo militância política e tal. Então eu tenho um pouco de experiência, mas é muito pouco diante da experiência que muitos jovens têm. E é por isso que eu faço esse programa, e é por isso que eu faço questão de ter a
as pessoas conversando comigo, se concorda comigo, não precisa nem dizer nada. Eu quero conversar com quem não concorda comigo. Mas chegou ao fim o programa, a gente volta na segunda-feira. Estava esperando um material do Festival de América do Sul de Corumbá, o Edson está para lá, mas no decorrer de hoje, amanhã e até domingo, pelo canal do Facebook daviamorena.com, você vai acompanhar os flashes, né, todas as informações vindas de Corumbá. Muito obrigado por sua audiência, bom fim de semana, fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau.